E então, gente, mais uma questão, Polícia Militar do Estado de Pernambuco, 2016. É uma questão de função, mais especificamente sobre domínio de função. Então já peço que você se inscreva aí no canal, deixa aquela curtida que ajuda bastante a divulgar esse material. E vamos à questão. Diz assim, ó, o domínio da função real f definida por f de x igual a raiz quadrada de x menos 2 mais raiz quadrada de 2x menos 6 é o subconjunto dos reais representado por que intervalo? Então, simplesmente quer saber aqui o domínio desta função. Então, antes de resolvermos essa questão, é a questão mais fácil dessa prova, eu creio. Agora você precisa ter uma ideia aí sobre domínio de funções. Então, imagine que você tenha uma função f de x. Então, você vai precisar analisar dois casos. O primeiro caso é quando esta função ela tiver alguma coisa aqui no denominador. Digamos um g de x aqui. Alguma coisa em função de x. Certo? Em cima, você não precisa analisar, a menos que em cima tenha uma raiz quadrada, ou raiz quarta, raiz sexta, ou qualquer raiz de índice par. Tá bom? Se não for, você não precisa analisar o que está em cima, só o que está embaixo. Então, neste caso de ter um denominador, este denominador ele tem que ser diferente de zero. Por exemplo, digamos que a função f de x ela seja 10 menos x sobre 8x menos 1, por exemplo. Então, quem é o domínio dessa função? Então, o domínio dessa função vai ser todos os reais, tais que 8x menos 1 é diferente de zero. Porque como está no denominador, não tem divisão por zero. Então, o domínio deve ser diferente de zero. Então, 8x tem que ser diferente de 1, portanto, x tem que ser diferente de 1/8. Esse aqui é o primeiro caso, em que você tem uma variável aí no denominador. Em cima você não precisa avaliar nada, a menos que tenha uma raiz, aí você precisa tomar cuidado, tá certo? Mas a não ser, você basta colocar diferente de zero. Então, quem seria o domínio aqui dessa função? Seria o conjunto dos reais, tal que x é diferente de 1/8. O segundo caso que você deve ficar esperto é se você tiver, por exemplo, uma f de x igual a uma raiz de índice par. Pode ser uma raiz quadrada, uma raiz quarta, uma raiz sexta, raiz oitava. Sempre que for uma raiz de índice par, você tem que tomar cuidado, porque não existe uma raiz com índice par de valor negativo. Então tem que ser sempre um valor não negativo. Então nesse caso eu digo que g de x tem que ser maior ou igual que zero. Por exemplo, digamos que a f de x fosse uma função do tipo raiz quadrada de quanto? 2x menos 3. Então 2x menos 3 tem que ser maior ou igual que zero. Portanto, 2x tem que dar maior ou igual que 3, x tem que dar maior ou igual do que 3 sobre 2. Então, neste caso, o domínio dessa função é dado por quem? X pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual que 3 sobre 2. Beleza, pessoal? Neste caso aqui, ó, eu poderia ainda representar como um intervalo que vai de quem? De 3 sobre 2 até mais infinito, usando aí a linguagem de intervalo. Então, o domínio de uma função é o conjunto de todos os valores de x que a função pode assumir. Então, você vai ter esses dois problemas. Quando tiver denominador, que o denominador tem que ser diferente de zero, e quando você tiver uma raiz de índice par, pois o radicando, que é quem está embaixo da raiz, tem que ser maior ou igual que zero. Bom, feito essas considerações, vamos resolver a questão. Veja que aqui a gente tem dois radicais, ó, e os dois têm índice par, ó, 2 e 2. Então, tem que ser maior ou igual que zero. Gente, se aqui fosse uma raiz cúbica, ó, não teria problema nenhum. O domínio seria todos os reais, sendo o índice par. Quem está debaixo da raiz, ó, x menos 2, tem que ser maior ou igual que zero. Somando 2 a ambos os membros, fica x maior ou igual que 2. Isso aqui é a mesma coisa que o intervalo que vai de 2 até mais infinito. E o segundo caso aqui, ó,
quem está debaixo do radical é 2x menos 6. Então, 2x menos 6 também tem que ser maior ou igual que zero. Somando 6 a ambos os membros, fica 2x maior ou igual que 6. Fica x maior ou igual do que 6 sobre 2. Portanto, x é maior ou igual do que 3. Colocando em linguagem de intervalo, fica quem? O intervalo que vai de 3 até mais infinito. Agora perceba aqui, ó. De 2 a mais infinito está a letra B. De 3 a mais infinito está a letra E. E agora, a letra B ou letra E? Vamos raciocinar um pouco, olha. Vou colocar aqui a primeira solução. Então, vamos colocar aqui os valores. Está aqui o 2, é o intervalo fechado. E quem são os valores maiores ou iguais que 2? São os valores que estão à direita do 2. Vamos colocar aqui o 3. Ó. Quem são os valores maiores ou iguais a 3? São aqueles que estão à direita de 3 na reta. Gente, eu preciso de uma solução que satisfaça tanto essa, x maior ou igual que 2, quanto essa daqui, x maior ou igual que 3. Então perceba que se eu pegar x maior ou igual que 2, eu posso garantir que é maior ou igual que 3? Não. Por exemplo, se eu pegar aqui 2,5, ó, 2,5 é maior ou igual que 2? É. Mas é maior ou igual que 3? Não. Agora, se eu pegar os valores maiores ou iguais que 3, eu posso garantir que são maiores ou iguais que 2? Sim. Qualquer valor que for maior ou igual que 3 também vai ser maior ou igual que 2. Então, neste caso aqui, eu pego a interseção. E a interseção vai de 3 até mais infinito. De 3 até mais infinito, com certeza aqui é a letra E. Então fiz um vídeo um pouquinho mais longo, mas deu para dar uma explicada aí sobre algumas ideias e algumas técnicas aí para você lidar com intervalos e com domínio de função. Então já sabe, né? Deixa aquela curtida no vídeo, comenta aí, que ajuda bastante na divulgação deste material. Até mais, tchau, tchau!